1 Jean 1 João 1 Jean 5, 1 João 5, 1 Jean 5, 1 de João 5, de 1 jusqu'au 9. do primeiro até o 9º versículo. Et Jean, c'est dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. 1 João é no Novo Testamento. Si vous n'avez pas trouvé, j'ai déjà mis ça. Se não encontraram, já coloquei no quadro. Ils ont tous, Leamos todos. quiconque croit que Jésus-Christ, il est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe le monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et le Saint-Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a 3 choses qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Les 3 sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qui en rend des témoignages à son Fils. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que o Senhor abençoe o ler a sua Vous palavra. pouvez vous s'asseoir. E pode se assentar. Une fois de plus, je vous remercie infiniment Mais uma vez, eu sou grato infinitamente pour votre soutien pelo vosso sustento et votre amour. e pelo vosso amor. Comment ça? Donc, ça. Nous continuons sur notre sujet, Continuamos sobre o nosso tema sur la nouvelle naissance. acerca do novo nascimento. Aujourd'hui, Hoje, nous allons parler vamos falar la nouvelle naissance, tu dois avoir un père. o novo nascimento, você deve ter um pai. Parce que tu ne peux pas naître Porque você não pode nascer sans un père. sem um pai. Je crois bien que c'est la vérité. Eu creio bem que é verdade. Chercher quelque chose que je ne sais pas si j'ai laissé ça à la maison. Eu estou à procura de uma coisa, não sei se achei aquilo em casa. Vraiment, je vous remercie infiniment. Realmente, eu sou grato infinitamente. Ces derniers temps, nous sommes devenus ponctuels. Esses últimos dias nos tornamos pontuais. Vraiment, je vous remercie. Realmente, eu sou grato a vocês. C'est la raison pour laquelle cette citation, Razão pela qual essa citação, je vais la lire pour que vous puissiez écouter ce que la prophète a dit. eu vou lê-la para poder ouvir o que o profeta disse. Lisons. Leamos. Personne Não há uma pessoa ici
aqui ne veut aller dans les lieux de tourment. que queira ir para o tormento. Personne. Ninguém. Et vous ne roulez pas sur centaines de kilomètres E de route você não dirige centenas de milhas pelas vers estradas passer, congeladas dépensant l'argent e gastando o seu sustento qui vous est nécessaire que vos é necessário pour vivre, apenas para viverem, juste pour venir ici à l'église. apenas para virem até a igreja. Eh bien, E bem, disons, digamos, serrons la main aux gens. para apertarmos as mãos das pessoas, Eh bien, vous aimez le faire. apesar de gostarem muito de fazer. Entendez les pasteurs. E ouvir o pastor, Entendre les pasteurs. e ouvir o pastor, Moi et les autres ministres parler de la parole. eu e outros ministros falando da palavra. Vous en avez partout où vous êtes, Vocês conseguem isso onde quer que des estejam. pasteurs, des ministres comme nous, Pastor, ministro, exatamente como des somos. serviteurs de Christ. Servos de Cristo. Mais il y a quelque chose qui vous attire ici, Mas há algo que vos atrai até à aqui, cet endroit particulier. a este lugar particular. C'est pourquoi Portanto, il est de mon devoir, é o nosso dever, en tant que pasteur, como pastores, de veiller à ce que ce troupeau soit nourri. cuidar para que esse rebanho seja alimentado. Alors bien nourri. E alimentado corretamente. En effet, Por enquanto, le Dieu Tout-Puissant porque Deus Todo-Poderoso nous demandera de votre sang requerá o sangue de au vocês jour irmãos. du jugement. No dia do julgamento, Nous aurons à répondre pour vous. nós responderemos por vocês. Ainsi, Assim, vu cette énorme responsabilité vendo esta grande e tremenda qui responsabilidade nous a été que confiée, nos foi colocada sobre nós vu que Dieu nous a donné des gens qui nous aiment e que Deus nos deu pessoas que nos amam et qui viennent nous écouter, e vêm nos ouvir, nous avons donc à consacrer notre temps à veiller sur vos âmes. então devemos gastar nosso tempo constantemente velando por suas almas. Et dès que la toute petite chose s'élève, E quando vir a primeira coisinha, il est de notre devoir d'aller vers cette personne. é do nosso dever ir àquela pessoa. Car Pour nous, que- en tant que bergers, Nós, sendo pastor, nous veillons sur cette brebis. velando por aquela ovelha. Et si je vois cette brebis mange une mauvaise herbe, E se vejo aquela ovelha comendo uma qui la erva tuera, que o pode matar, il est préférable que je la loigne de cette mauvaise herbe, é melhor afastá-la daquela erva daninha. que je lui arrache immédiatement cette mauvaise herbe, Arrancar a erva daninha, afin qu'elle ne puisse plus en prendre, para que não consiga chegar a car ela, cela tuera cette brebis. porque matará a ovelha. Donc, c'est l'une des raisons E é uma das razões que vous me voyez que estão a me ver être strict à la parole. de ser escrito na palavra. S'il faut condamner, je condamne. Se é para condenar, eu condeno. S'il faut bénir, je bénis. Se é para abençoar, eu abençoo. C'est à cause de ceci. É por causa disso. Regardez, vous quittez loin, Olha que vocês abandonam distante, vous venez ici, vous comme ça, vocês vêm ouvir histórias, théâtre. teatros. Est-ce que ça fera du bien? Será que isso vai fazer bem? Donc, raison pour laquelle, Razão pela qual, si la parole est là, se a palavra está ali, la parole ne vient pas seulement pour nous diriger, a palavra não vem apenas para nos la querer, parole vient aussi pour nous corriger. ela também vem para nos corrigir. Et c'est l'une de l'objectif E é um dos qui objetivos nous amène ici que nos traz aqui à être taillés. a sermos Vous talhados. devez dire,
une statue de l'homme parfait. a fim de atingirmos na estatura de varão perfeito. Amen. Amém. Regardez, vous avez gaspillé essence. Olha que vocês gastaram gasolina, Les autres peut-être pour $30. outros talvez 30, Que tu pourras bel et bien acheter même un petit sac de riz. que talvez poderes comprar saco de arroz. Tu manges pour toi dans ta maison. Se você come, você com seus Mais filhos, tu es venu ici. mas cá vieste, Vraiment, je vous en prie. realmente eu rogo-vos, Je crois que vous ne serez pas encore déçus. eu creio que vocês não serão Et decepcionados. pour tout ce que vous êtes en train de faire, O que estão a fazer, que Dieu vous bénisse. que Deus nos abençoe. Alors, mettons-nous debout, nous allons prier. Então levantemos-nos e vamos orar. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Amado Deus poderoso Pai Celeste, Créateur du ciel et de la terre, Criador dos céus e da terra, donateur de la vie éternelle, doador da vida eterna, toi le Dieu immuable, Tu que és o Deus imutável, Dieu incontournable, Deus le incontornável, prince de la paix. o príncipe da Toi, paz, on t'appelle le Seigneur o Jésus-Christ. que te chamamos o Senhor Jesus Je te Cristo. demande, Père bien-aimé, Rogo-te, Pai bem amado, brise mes lèvres, coloca, brille mes lèvres, quebra os meus lábios, comme tu l'avais fait pour Esaïe. como você fizera a Isaías. Utilise-moi comme un âne. Usa como o jumento. Prends la prééminence de toute la salle. Toma a preeminência da sala. Permets que cet enseignement Temos esse ensinamento. puisse prendre possession Posso tomar posse. dans chaque cœur qui sont Em sincères. cada coração sincero. Bénis chaque personne qui est venue Abençoa cada ici pessoa que veio et aqui. celui qui répondra Amen à ta E parole. quem responder a tua Ne palavra. permets pas que le diable Não permita que o diabo entre dans mes pensées, entre nos meus entre pensamentos, dans mes lèvres, nos meus lábios, même dans mon onction, mesmo na minha unção, pour amener des choses qui n'est pas ta parole. a fim de levar consideração da J'ai sua besoin palavra. que tout ce que je peux apporter ici Tudo quanto eu vou falar aqui, soit pour la gloire de ton que seja Seigneur. para a tua glória. Bénis tous les serviteurs de Dieu Abençoa todos os servos de qui sont Deus du haut de la chair ce matin, que estão atrás do qui essa vont manhã, apporter aussi la parole, pregando sobre a surtout palavra. dans la ville de Portland. Na cidade de Portland. Sois élevé à jamais Seja abençoado para todos dans le sempre. glorieux nom de Jésus, No grosso nome de Jesus. notre Dieu, notre Nosso Sauveur. Deus Salvador. Amen. Amém. Ok. Que Dieu du ciel vous bénisse. Que Deus do céu vos abençoe. Dimanche passé, j'avais oublié, il y a une sœur ici qui avait mis au monde, la sœur Mima. Domingo passado me esqueci, a irmã Mima deu a luz. Peut-être vous ne la connaissez pas. Talvez vocês não a Ils conhecem. sont venus il n'y a pas assez longtemps avec son mari ici. E vieram aqui não vem há muito tempo com seu marido aqui. Elle vit non loin d'ici. Ela vive não, aqui, não longe daqui. Ça fait presque 2 semaines depuis qu'elle avait mis au monde. Ela deu a luz há 2 semanas atrás. À la fin du culte dimanche, j'avais oublié. No final do culto domingo eu me esqueci. Si quelqu'un veut connaître l'adresse, le frère Jean-Paul connaît l'adresse. Se alguém quer conhecer o lugar, irmão João Paulo conhece. Moi, je connais seulement la maison, je n'ai pas l'adresse. Eu apenas conheço a casa, mas não tenho o Elle endereço. est derrière l'église ici. Aqui atrás da igreja. Donc, continuons sur notre Continuamos. sujet, Nosso tema, la nouvelle naissance. acerca do novo nascimento. Les écrivains, Os escrivãos, vous connaissez que nous avons passé par des étapes. vocês sabem que nós passamos por etapas. Est-ce que vous comprenez quand même les étapes que nous Vocês passons? entendem as etapas que nós passamos? Vous comprenez, mon âme? Estão entendendo? Et nous avons parlé la fois passée, Falamos da vez passada, mourir en morrer toi-même. em si mesmo. La première des choses était, A primeira das coisas foi, pour avoir la nouvelle a naissance, poder ter novo nascimento, il faut avoir la compréhension exacte de la parole. deve ter entender completo da palavra. Et nous sommes descendus, E dissemos nous avons dit, il faut aussi mourir. que também deve morrer. Mourir en toi-même. Morrer em si mesmo. Et nous avons parlé cela. E falamos daquilo, Et sinon, nous devons continuer de mourir. devemos continuar de morrer. Mais j'ai fait seulement couper pour permettre le prédicateur qui va venir de venir prêcher. Mas eu estou cortando a fim de permitir que o novo que vem, Essayez un peu a fim de d'écrire les pregar. étapes, mourir avant la compréhension exacte. J'essaie de couper ça
Estão cortando aquilo, C'est le prédicateur sera ici le 25, celui qui va prêcher. porque o pregador estará aqui no dia 25, quem vai Il sera pregar. ici peut-être pendant tout un mois. Talvez estará aqui durante mês. Vous voyez que quand un prédicateur prêche, Vocês estão vendo quando o pregador prega? peut-être il peut me donner notre inspiration. Talvez pode me dar uma outra inspiração. Mais j'avais voulu qu'on finisse avec ça Eu gostaria de terminar com pendant isso toute l'année, mais ça ne sera plus possible. durante todo o ano, mas não será possível. La nouvelle naissance, Sobre o novo nascimento, avoir la compréhension exacte. ter o entender exato. Et aujourd'hui, E hoje, tu dois avoir un père. você deve ter um pai. Si nous aurons le temps, Se nós tivermos nous tempo, allons parler. vamos falar. Tu dois grandir. Você deve crescer. Si nous aurons encore le temps, Se tivéssemos nous tempo, allons parler que la nouvelle naissance est un gâchis, vamos falar que o novo nascimento é uma sujeira. uma sujeira. Si nous aurons encore le temps, Se tivéssemos tempo, nous pourrons parler que la Falaremos. nouvelle naissance est une expérience personnelle. o novo nascimento é uma experiência pessoal. S'il y aura encore le temps, Se tivermos mais nous tempo, pourrons parler que la nouvelle naissance est une révélation. vamos falar que o novo nascimento é uma S'il y revelação. aura encore le temps, Se tivéssemos on tempo, pourra parler que la nouvelle naissance est la séparation totale. vamos falar que o novo nascimento é o separar total. Il y aura encore le temps, Se tivermos tempo, on pourra parler falaremos la nouvelle naissance selon les zodiaques de ta naissance. o novo nascimento segundo os zodíacos do teu nascimento. Mais là où nous allons limiter, Mas não vamos parar. l'Éternel, notre Dieu, O Senhor, nosso Deus, donnera encore une autre opportunité nos dará mais uma outra pour que nous oportunidade puissions en parler. a fim de falarmos daquilo. Et comme nous sommes limités dimanche passé, E como nos limitamos no domingo passado, et nous avons parlé que la nouvelle naissance, falamos que o novo nascimento, aucune chose qui peut revivre. nenhuma coisa pode reviver. Et si quelqu'un voulait revivre, Se alguém quer reviver, et si quelqu'un voulait encore avoir la vie, se alguém quer ter a vida, ou chaque chose qui veut avoir la vie, ou alguém quer ter a vida, il doit d'abord mourir. deve primeiramente morrer. C'était ça que nous avons dit, É o que nós falamos, parce que la mort porque a morte n'est pas la fin. não é o fim. Quand la mort vient, Quando vem a cela veut morte, dire que ça t'amène à une autre vie. isso te leva numa outra vida. Raison pour laquelle nous croyons Razão pela qual nós cremos qu'après la mort, que após a il morte y a encore une autre vie. existe uma outra vida. Vous voyez, Está a ver? si la mort ne s'installe pas, Se não se instalar a morte, tu ne peux pas avoir une autre vie. você não pode ter uma outra vida. Raison pour laquelle je vais lire la citation du prophète, Razão pela qual vou ler a citação do la profeta, nouvelle naissance, Novo Nascimento, paragraphe 80. no ponto 80. Qu'est-ce que le prophète nous dit? O que nos disse o profeta? Et E que faites-vous alors après que vous êtes mort? o que você faz depois de morrer? Que devez-vous faire alors? Então, o que você deve fazer? Que faites-vous alors? O que deve fazer então? Dès que vous êtes mort, Depois de ter morrido? que devez-vous faire alors? O que deve fazer então? C'est une question. É uma pergunta. C'est alors que vous êtes concis de nouveau. Então você é concebido de novo. Et quand vous êtes mort, E quando você é morto, cela veut dire que la première nature est quer dizer partie, que a primeira natureza vai, la première vie est partie. a primeira vida vai se C'est embora. là que vous êtes né de nouveau. Daí que vocês nascem de novo. Donc la mort est importante dans chaque chrétien. A morte é importante àquele cristão. Mourir de soi-même. Morrer de si mesmo. Si tu ne meurs pas, Se você não morrer, tu ne peux pas revivre. você não pode reviver. Si tu veux Se revivre, você quer reviver, tu dois mourir. você deve La morrer. question nous a été posée, mourir comment? A pergunta é dada: morrer como? Mourir en soi-même. É morrer a si mesmo. Raison pour laquelle le frère Branham nous dit, Razão pela qual nos disse o irmão Branham: quand tu meurs, quando você morre, c'est là maintenant que tu nais dans la parole. daí que você nasce da palavra.
quand tu meurs en toi-même, Quando você morrer em si mesmo, tu nais maintenant dans la parole. você nasce da palavra. Tu nais de nouveau dans la parole. Você nasce de novo na Que palavra. devez-vous faire alors? O que devem fazer então? C'est alors que vous êtes concis de nouveau. Daí que você é concebido de novo. Vous êtes concis de nouveau. Você é concebido de novo. Vous avez tout d'abord été concis dans l'iniquité. Primeiramente, você foi concebido em iniquidade. Maintenant, Agora, vous êtes concis dans quelque chose de neuf. agora você é concebido em algo novo. Tu étais d'abord concis dans l'iniquité, Você foi concebido na iniquidade, dans le péché, no pecado, dans l'union de l'homme et la na femme. união de homem e mulher. Quand tu meurs en soi-même, Quando você morre em si mesmo, c'est maintenant é que dali vous êtes concis de quelque chose de neuf. que você é concebido em algo novo. Quelle est la chose qui est conçue de neuf? O que é isso? C'est la parole A palavra vivante. viva. Ce n'est pas ça? Não é isso? Quand tu étais né dans l'union de l'homme et la femme, Quando você é nascido da união de homem e mulher, ce n'était pas la parole. não era a palavra. Parce que depuis le commencement, Porque desde o princípio, Dieu, selon sa volonté parfaite de Dieu, Deus segundo a sua vontade perfeita, il a voulu que Deus, l'homme soit multiplié sur la terre par la parole. ele quis a multiplicação do homem na terra. Mais le diable est venu, il a amené une interprétation. Mas o diabo trouxe uma interpretação. Et c'est là que la naissance a dévié la manière d'être. Daí que o nascimento desvia da maneira certa. Et l'homme qui est né de la femme, O homem nascido da mulher, dit Job 14, e disse João 14, sa vie est courte. a sua vida é curta. Il est sans cesse agité. Ele é sempre agitado. Mais écoutez, Mas hoje, l'homme qui est né de la parole, o homem nascido da palavra, il est éternel. este é eterno. Raison pour laquelle, Razão pela qual, pour vous montrer para vos mostrar que Dieu voulait que Deus que queria la naissance d'un homme soit faite par la parole, que o nascimento do homem tinha que ser pela quand palavra. lui-même est venu sur la terre, Quando ele mesmo veio sobre a terra, il a rencontré une femme. ele se encontrou com uma mulher. Quand Adam et quand le serpent est venu sur la terre, Quando veio a serpente sobre a il terra, a rencontré une femme. encontrou uma mulher. Le serpent est parti par les sexes A serpente foi pelo sexo, pour amener la mort. a fim de trazer a Mais morte. quand Dieu est venu sur la terre, Quando ele veio sobre a terra, il a rencontré aussi une femme. encontrou também uma mulher. Mais Mas Dieu n'est pas parti par la sexe, Deus não partiu pelo sexo, il a utilisé la parole. ele utilizou a palavra. Parce que Porque au commencement no princípio était la parole. era a palavra. Maintenant, si tu es mort dans cet corps de chair, Então, se você é morto nesse corpo de si tu carne, es mort dans tes habitudes, se você é morto no seu si tu es sábio, mort dans ta manière d'être, na tua maneira de ser, maintenant, agora tu nais de quelque chose de neuf. você nasce de uma coisa nova. Quelle est la chose neuve? Qual é a coisa nova? C'est la parole vivante. É a palavra viva. Oh! Oh! Ça change cela maintenant. Isso muda a questão agora. Ne sais pas Não maintenant. agora. Nous combattons après avoir vu que nous avions à faire. Nós combatemos depois de ver o que nós tínhamos que fazer. Maintenant, Agora, que se passe-t-il? o que acontece? Vous êtes concis de nouveau dans la parole vivante. Você é concebido de novo na Quand palavra la viva. mort s'installe en vous, Quando se instala a morte em vós, c'est là que vous allez voir daí que vocês vão que ver tu es né de la parole. que você nasce da Je palavra. vais anticiper. Eu vou La antecipar. parole le conduira seulement dans la parole. A palavra dirige na palavra. La Amém. parole ne te conduira jamais dans l'erreur. A palavra nunca vai
vai te levar no erro. Tu peux trébucher, Você pode cair, mais tu reviendras. mas você volta. Que c'est? O quê? La parole commence à vivre en vous. A palavra se torna viva em vós. Vous êtes conçus de nouveau dans la parole vivante. Você és concebido da palavra viva. Que c'est? O que é isso? La parole commence à vivre en vous. A palavra se torna viva em você. La parole ne commence pas à vivre sur vous. A palavra não começa a viver sobre você. La parole commence à vivre en vous. A palavra começa a ser viva em ti. La parole commence à se manifester dans votre vie. A palavra começa a se manifestar na vossa vida. Vous commencez à voir des choses différemment. Você começa a ver as coisas de modo diferente. Quand vous êtes né de la Quando parole, você é nascido da palavra, vous commencez à voir você começa a ver des choses coisas différemment. de maneira diferente. Quand vous êtes né de la parole, Quando você nasce da palavra, ta vision, a tua visão, tes pensées, pensamento tes teu, sentiments, o sentimento ta teu, conception a tua concepção sera dirigée selon la parole. vai se dirigir segundo a Tu vas palavra. commencer à voir des choses différemment. Você começa a ver coisas diferentes. C'est que vous ne pouviez pas voir autrement. Onde a outrora você não conseguia ver, Vous le voyez vraiment. agora você vê. C'est que tu ne voyais pas O que você não viu, autrefois. a outrora, Dorénavant, doravante, maintenant, doravante, tu le vois clairement. você vê claramente. Or, vous comprenez que voir veut dire comprendre. Porque vocês entendem que ver é C'est que entender. tu ne comprenais pas O auparavant. que você não entendia a C'est outrora, que tu voyais difficile à o vivre. que você via de difícil de viver, Aujourd'hui, hoje, tu le vois facile. você vê algo fácil. La chose que tu n'abandonnais A pas, coisa que você não abandonava, l'adultère que tu n'abandonnais o pas, adultério que você não les abandonava, mensonges que tu n'abandonnais a pas, mentira que você não tout ce abandonava, que tu n'abandonnais tudo pas, que você não qui abandonava, était une fardeau en toi, que é fardo em ti, mais avec la parole. mas com a palavra, Parce que tu avais écouté quelqu'un qui t'avait dit, porque você ouviu alguém te dizer, venez à moi, vinde a mim, vous tous qui êtes fatigués hoje que estás cansado et e chargés, carregados, je vous donnerai du repos. dar-vos aí o repouso. Et quand tu avais entendu ça, Quando você ouviu ce aquilo, n'était pas la parole d'un pasteur, não é a palavra de pastor, ni la parole d'un prophète, nem de profeta, mais c'est Dieu lui-même. mas é Deus ele Il mesmo, s'est chargé étant un dépôt. que se carregou sendo Il y a un endroit Tens que lugar tu peux aller déposer chaque que jour você pode depositar sans avoir de regrets. sem lamentar. Il y a un endroit Tens où tu depósito peux aller déposer tes fardeaux onde chaque você jour pode depositar os sans falsos qu'on dias, te critique. sem ser C'est criticado. dans le Seigneur É Jésus-Christ. em Senhor Jesus Cristo. Mais si tu confies dans l'homme, Mas se confiar no homem, l'homme va te o critiquer, homem vai te criticar, l'homme va te dégrader, o homem vai te denigrir, l'homme va te minimiser. vai te Quand tu minimizar. vas partir, Quando você vai ser derrière toi, à tua atrás, il va écrire dans les vai Facebook. escrever no Voilà. Facebook. Mais quand tu déposes à Dieu, Mas quando você deposita lui, nele, il jette ça dans le mer du ele vai ser no lugar do esquecimento. Merci Seigneur notre Vai Dieu. lugar que eu não te deu. Parce que j'ai trouvé un Porque endroit eu achei lugar. où il y a cet endroit Onde là-bas. está aquele lugar ali? Personne ne parlera du mal de moi. Ninguém vai falar mal de ti. Personne ne va me critiquer. Ninguém vai me Raison criticar. pour laquelle, Razão pela qual maudit soit l'homme maldito seja qui o se varão confie dans l'homme. que se confia no Mais Deus. qu'il soit béni, Mas seja c'est bendito. lui qui se confie à Aquele que l'éternel. confia no eterno. Mes Amém. chers frères, Caríssimos irmãos, avec ce message, com essa mensagem, confiez-vous à l'éternel. confiança no eterno. Vous allez E réussir. vocês vão ter Vous aurez du sucesso. succès. Terão sucesso. Confie-toi en lui. Confia nele. Amém. Mais l'homme, Mas o quand homem, il dit, como você frère, quand je te confie ceci, irmão, eu te confio ne isso. dis à personne. Não diga a Quand ninguém. vous aurez des problèmes, Quando tereis problemas,
il va commencer à dire, ele vai começar a regardez, chorar. d'ailleurs il Olha, m'avait dit de ne pas às vezes dire, me disse não mais dizer, je vais parler. mas vou falar. Mais quand Dieu dit que je ferme la bouche, Mas quando eu disse que eu vou fechar a boca, il ne peut pas ouvrir. ele não pode abrir. D'ailleurs, je vais dire ceci, Aí ele vai dizer assim, quand Dieu pardonne, quando Deus perdoa, même lui-même Ele mesmo. ne peut plus s'en souvenir. não pode se lembrar mais. Amen. Merci Jésus. Obrigado, Merci Jesus. d'avoir un Dieu comme ça. Obrigado, Deus, Qui por isso. oublie même si je lui ai offensé. Esqueça de que tudo Qui que fez. pardonne même si je lui ai offensé. Ele perdoa tudo que Même fez. si c'était hier. Mesmo se fosse Et ontem. d'ailleurs, je vais Agora ajouter, vou acrescentar. même ce que tu feras demain, Mesmo se fazer amanhã, il avait déjà pardonné. ele já perdoou. Ce matin, je viens te dire Essa manhã veio te que le dizer pardon que o a perdão été déjà conquis já pour toi. foi dado para ti. Amen. Amen. Écoutez, il y a quelque chose Algo de différence maintenant de diferente qui agora fait que toutes les écritures, que faz com que todas as escrituras, ce n'est pas une partie. não uma porção, Quand tu es né de la parole, quando você nasce da il y a palavra, quelque chose existe algo de différent de diferente maintenant agora qui fait que toutes les écritures que faz com que todas as escrituras se relient. se ligam. Toute la parole, Toda a palavra, toutes les écritures todas as escrituras se relient. se Donc, ligam. quand tu es né de la parole, Quando você nasce da palavra, peu importe l'écriture qu'on va lire, pouco importa a escritura même lida. si tu ne vas pas vivre ça ce jour-là, Mesmo se não viver aquele dia aí, même si tu ne vas pas vivre ça cette terre-là, mesmo se não for naquela hora mais aí, la réponse d'un vrai chrétien, mas a resposta não vai dar o cristão. Amen. É amém. Même si c'est dit, Mesmo sendo, même si ça touche sa vie, mesmo se toca a sua même vida, si ça touche sa toca a famille, sua família, la réponse a resposta est Amen. é sempre Parce amém. que toute la Bible, Porque toda a Bíblia, le prophète Abraham o dit, profeta Abraão si disse, vous lisez la Bible se você lê a et Bíblia que vous ne voyez pas Jésus-Christ, e não vê Jesus Cristo, relis encore, relis encore, releia novamente, relis encore. releia novamente, Ah, de Genèse porque de Gênesis à até l'Apocalypse, Apocalipse c'est le Seigneur é Jésus-Christ. o Senhor Jesus Cristo. Amém. Cela fait que Aquilo faz com que tout s'ajuste parfaitement. tudo se alinha perfeitamente. Alors, Então, à ce moment-là, naquele momento, à ce moment-là, naquele momento aí, quelque chose commence à se reproduire. algo começa a ser reproduzido. Quand tu commences à voir toute la parole se relie, Quando você começar a ver a escritura se à juntarem, ce naquele moment-là, momento ali, quelque chose se produit. algo se produz. Raison pour laquelle je vous en prie, Razão pela qual o ne outro rejetez jamais un iota de la parole. nunca rejeita pedaço da Parce que palavra. la Bible dit, Porque disse a Bíblia, n'ajoutez rien, não acrescente ne nada retrancez rien. e não Et subtrai d'ailleurs, nada. il ajoute, Mas ele acrescenta le ciel o céu et la e a terre terra passera, passarão. mais la parole Essa palavra ne passera pas. nunca vai passar. Voyez mon frère, Então, meus irmãos, quelle est cette valeur? qual é esse valor? Nous devons considérer la parole. Devemos considerar a Parce que la palavra. parole ne passera pas. Porque a palavra nunca vai Le passar. ciel que nous prétendons aller, O céu que nós pretendemos ça ir va passer. vai passar um dia. La terre va A passer. terra ainda. Mais en aucun cas, Mas em nenhum tempo. la parole. A palavra. Quand vous avez la parole, Quando você tem essa vous palavra, avez tout. você tem Quand tudo. vous avez la Você parole, tem essa vous palavra. avez les milléniums. Esse Quand milênio. vous avez la parole, Você tem a palavra. vous avez l'éternité. Quand vous avez la parole, vous avez tout sur vous. Você tem tudo sobre Parce que você. la parole domine tout. Porque a palavra domina tudo. Ils ont d'abord Amen. Dizemos ainda amém. Écoutez, Ouçam. quand vous voyez que les écritures commencent à se relier, Quando você e as escrituras se juntarem, même si c'est difficile, je répète, mesmo se é difícil, repito eu, accepte. aceita. Si on dit tu dois être baptisé au nom de Jésus, baptise-toi. Se dizer que não se batizar em nome de Jesus, Ne batiza-se. rejetez rien. Não rejeita nada. Bible, prophète, Bíblia e o profeta. acceptons cela. Aceitamos Maintenant. agora. Vous mourrez à vos propres pensées.
Você morre dos próprios pensamentos. Vous êtes maintenant concis Você não é concebido parce que vous êtes lavé par l'eau de la parole. porque somos lavados pela água da palavra. Disons d'abord Amen. Dizemos ainda amém. Vous êtes mort dans vos pensées. Você morre nos teus Vous pensamentos. êtes maintenant concis Agora você é concebido. parce que Porque vous êtes lavé somos lavados par l'eau de la parole. pela água da palavra. Et c'est juste, Está certo? on vous pose la question. Vos coloco a Será que pergunta. está certo? Está certo? Est-ce que c'est juste? Está certo? Que faites-vous? O que você faz? Que faites-vous à un bébé dès qu'il est né? O que você faz com um bebê nascido? Vous les lavez. Lava-o. C'est pas comme ça? Não é isso? Quand un bébé est né, Quando nasce um bebê, la première des choses qu'on fait, a primeira coisa que se faz on les lave. é lavamos. Et c'est juste? Está certo? On vous pose toujours la question. Vos coloco a Est-ce qu'on pergunta. lave les bébés? Você que leva o bebê? Maman, Mamãe, quand vous botez, quando vocês nascem, Vino ma jeune fille. vocês mocinhas não. Vino, vous ne connaissez rien. Vocês não sabem nadinha. Les mamans, Mãe, quand vous mettez au monde l'enfant, on le lave, non? quando colocamos ao mundo, lava a criança, não é isso? Ok. Ok. C'est ça que le prophète dit ici. Eu que estou falando aqui. Que faites-vous à un bébé dès qu'il est né? O que vocês fazem é um bebê que não Vous conhece. les lavez. Lavam. Et c'est juste? Está certo? Est-ce que c'est juste? Está certo? Dès qu'un homme est mort en É lui-même assim que um homem morre assim, et qu'il est né de Dieu, nasce de Deus, il est lavé par l'eau de la parole. ele é lavado pela água da palavra. Quand un homme est mort en lui-même, Quando o homem morre em si mesmo, quand il est mort en lui-même, quando morre em si mesmo, directement il est né dans la parole ele nasce na palavra, et il est aussi lavé de l'eau de la parole. também é lavado pela água da C'est là palavra. que nous avons lu, Quando nós il lemos, y a trois choses existem três qui coisas. fait la témoignage. Quem faz o testemunho? L'eau, A água, le o sang sangue et l'esprit. e o Espírito. Quand l'enfant est né, Quando nasce a dans criança, la naissance o naturelle, nascimento il y a natural, trois choses qui viennent. três coisas que vêm. La première des choses, c'est l'eau. A primeira coisa é a água, La deuxième, c'est le sang. a segunda é Et o le sangue, troisième, c'est la e a vie. terceira é a vida. Raison pour laquelle Razão pela la qual naissance o naturelle, nascimento c'est natural le type de la naissance spirituelle. tipifica o nascer espiritual. Chaque personne Cada pessoa qui est née en Christ, nascido em il Cristo doit passer aussi par trois étapes. deve passar por três La etapas: a justification, la justificação, sanctification et santificação le baptême du e o Saint-Esprit. batizado do Espírito Santo. Amen. Amém. Mais avant d'aller là-bas, Mas antes de vous chegar, devez d'abord être lavé deve ser lavado par primeiramente la parole. pela palavra. Tu ne pourras pas être sanctifié Você não pode ser sans la santificado parole. sem a Tu ne palavra. pourras pas être justifié. Não pode ser Sans la justificado parole. sem a palavra. Amen. Amém. Le frère Branham me dit Amen. O irmão vai dizer Si amém. elle dit Se ela diz le nom de Jésus, nome de Jesus, vous dites você diz le nom de Jésus. nome de Donc Jesus. quand quelqu'un est né de l'eau de la parole, Quando nós estamos na palavra, quand vous le dites le nom de Jésus, quando você fala o nome de lui Jesus, aussi répond le nom de Jésus. ele também responde. Si elle dit você diz, vous devez naître de nouveau, necessário nascer de novo, quoi que Dieu dise, tudo quanto Deus diz, vous dites la même chose. você diz a mesma coisa. Vous êtes lavé par cette eau de la parole. Você é lavado por aquela água da Quand palavra. la parole dit que le nom de Jésus, Quando a palavra fala o nome de si Jesus, toi tu es né de la se parole, você nasceu da tu palavra, diras aussi le nom de Jésus. vai repetir o Quand nome la de parole Jesus. dit vous devez être baptisé au nom de Jésus, Quando diz que ele está batendo si tu es né de la parole, se nasceu da palavra, tu dois aussi dire, também deve dizer, dois être baptisé au nom de Jésus. batizado em nome de Jesus. Peu importe ce que Dieu dit, Pouco importa o que disse Deus, toi aussi tu diras la même você chose. também vai dizer a mesma coisa. Shalom et tabernacle. Tabernáculo
Le peuple qui vient ici, je n'ai pas besoin de la masse, malgré c'est important. Mais j'ai besoin des gens qui diront Amen à chaque parole. Si c'est la parole, nous disons Amen. Peu importe c'est difficile, nous dirons Amen. Nous arriverons à une destination. Amen. Mais vous ne pouvez jamais naître Você nunca pode nascer sans avoir un père. sem ter pai. Jamais, mon frère. Nunca, meu irmão. Vous allez naître Vão nascer sans avoir un père. sem ter pai. Même des poussins, Mesmo o même des poules. mesmo a galinha. Pour qu'il y ait des petits poussins, Até os pintinhos il faut qu'il y ait un père. devem ter pai. Il faut qu'il y ait un couplement des coqs et la poule. Deve ter ajuntamento do galo e Mais da si galinha. les œufs Mas se os ovos sont sans le couplement de la coque, saem sem a junção do il n'y aura pas de poussins. não haverá que pintinho. Est-ce que vous êtes d'accord? Nós estamos de acordo. La seule personne A única qui pessoa ne connaît pas son que père, não conhece o seu c'est pai le millet. é a mula. Le millet, A mula, raison pour laquelle il est têtu, razão pela qual é parce teimoso, que c'est quelque chose qui a été couplé. porque é algo juntado. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Não é a vontade de Le Deus. millet, c'est le couplement des hommes. A mula é a junção dos C'est le homens. couplement des cheval avec, si c'est le bœuf comme ça. É a junção do cavalo Il ne connaît pas son père. não com seu pai. Le frère Branham me dit, Esse irmão Branham, le millet, il est têtu. a mula é teimoso. C'est un soi-disant croyant. É dito quente. Il est tellement têtu. Ela é tão Il a teimosa. aussi de longues oreilles. Também tem ouvidos grossos. Son travail, O seu c'est trabalho de transporter seulement des choses. é de transportar as coisas. Et le millet ne se multiplie jamais. E a mula não se multiplica. Quand il est né, Quando il nasce, va mourir comme ça, vai morrer assim, sans une reproduction. sem uma reprodução. Mais Mas la semence est authentique, a semente qui autêntica, est passée par l'accouplement, que passou pelo doit juntamento, toujours reproduire. deve sempre Tu reproduzir. ne peux pas naître Você não pode nascer sans avoir un père. sem ter pai. Chacun de nous ici, Nós aqui, personne ne peut soulever sa main ninguém pode levantar suas de mãos dire qu'il n'a pas un père. e dizer que não tem pai. La naissance physique, O nascimento tu físico, dois avoir un père. você deve ter pai. Même dans la naissance spirituelle, Até no espiritual, tu dois aussi avoir un père. também deve ter pai. Et E tu dois les connaître. você deve conhecê-lo. Ei, mano. Un vrai fils Verdadeiro doit filho connaître son père. deve conhecer seu pai. Il a le désir de connaître son père. Tem desejo de conhecer seu pai. Même si son père est soulard, Mesmo seu pai é bêbado. un vrai enfant Verdadeiro filho sera à découvrir qui est son père. buscará a saber quem é o seu pai. Je ne sais pas si c'est la vérité. Não sei se é verdade. Et toi aussi, E você si tu também. es né dans le royaume, Se você nasce no tu reino, dois savoir deve saber qui est ton père. quem é teu pai. Parce que Porque chaque enfant qui est né, cada filho nascido il a le sang de son père. tem o sangue do seu Ne me pai. laissez pas prêcher seul. Não me deixe C'est la vérité, disons Amen. Se é verdade, diz amém. Chaque fils Cada filho a le sang de son père. tem o sangue do seu Le pai. frère Branham me dit, Disse irmão Branham, la femme a mulher ne donne jamais le sang à un enfant. nunca dá o sangue ao seu filho. L'enfant appartient au père. O filho pertence ao Parce que pai. le sang qui est dans l'enfant, Porque o sangue da criança c'est le sang du père. é o sangue do pai. Je vais dire ceci. Eu vou dizer Ce assim, n'est pas la physionomie não é a qui fisionomia compte pour découvrir que ça c'est ton enfant. que conta que esse não Ce n'est pas un problème de la taille não é o problema qui do compte tamanho. pour découvrir que ça c'est ton Vai enfant. descobrir que é teu Mais filho. pour découvrir Mas para descobrir que ça soit dans la que science, sem na ciência, que ça soit spirituel, que também c'est espiritual, à partir de sang. e a partir do sangue. Car dans les sangs, Porque no sangue il y a une transmission. existe uma transmissão.
le sang, no sangue, il y a la vie. existe a vida. Amém. Amém. Disons d'abord Amen. Dizemos ainda Dans amém. le sang, No sangue c'est là où il y a la vie. é onde tem a vida. Et nous disons toujours, Dizemos sempre, tel père, tal pai, tel fils. tal filho. Si le sang Se o sangue du papa do pai, et A, si c'est AB ou comment on appelle c'est ça, A, B, não sei como se chama aqui. l'enfant aussi O filho também doit suivre ça. deve seguir Si le papa, seu pai. quand il est allé vers sa mère, Quando le essa papa sua mãe, avait le sida, o pai tinha sida, l'enfant qui naîtra a criança que nasce doit avoir le sida. deve ser portador Parce da que sida. la transmission, c'est à travers du sang. Porque a transição é através do sangue. Amen. Amém. Écoutez, raison pour laquelle, Ouçam a ação por si acaso. ton père était méchant, Se teu pai é mau, il va aussi engendrer des enfants méchants. vai também gerar crianças terríveis. Il a dit calme. Ah, calma aqui. Mais c'est la vérité, je vais Mas lire Deus ça. está falando aqui. Si ton père était méchant, Se teu pai foi um homem tu vas mau, voir. você vai Les gens ver. vont dire cet enfant ici exactement comme son père. As pessoas vão dizer que nessa criança é como do seu pai. Bizaleli na ye neti tata na ye. As suas atitudes como seu pai. Makambo kosala neti tata na O ye. que ele faz como seu pai. Tout ce que son père faisait, Tudo quando fazia seu pai, l'enfant aussi viendra faire ça. o filho também vai Je vais fazer. trouver par les Écritures. Ou provar pelas Je vois qu'il y a la escrituras. lourdeur dans le cœur. Eu vejo o peso no Quelqu'un est en coração. train de dire, Alguém está dizendo, papa Nanga azalaki sula, o meu pai foi Ele bêbado, não vai sular, mas ele. eu não sou bêbado. le frère Branham me dit, Isso aí é bom, bom. comme je suis né dans la famille de Branham, Como eu nasci na família Branham, j'avais l'habitude de mon père. eu tinha os hábitos do meu pai. Mais Mas j'ai changé la famille. eu mudei a família. Amém. Et raison pour A laquelle razão pela qual j'ai besoin que chaque personne eu quero que a pessoa change la famille. muda de família. On a posé la question à frère Branham. Voltaram a pergunta, irmão Quelle Branham. est la famille que tu es? Você é de qual Il família? dit, Ele je respondeu, suis dans la descendance d'Abraham. eu sou descendente de On Abraão. a dit à notre père Abraham, Dissemos o pai Abraão. tu es béni, Vocês abençoados. tu es béni, És et ta bem-aventurado. bénédiction E a tua bênção bénira toute la famille de la terre. vai abençoar toda a família Alors c'est là terrestre. que je veux dire à Aí eu vou quelqu'un, dizer a alguém, si dans ta famille, se na tua il n'y família a que les malédictions, existe a maldição, change la famille. muda Dans de notre família. famille, Na nossa il n'y a que família des bénédictions. existe apenas Si dans bênção. ta famille Na tua família terrestre, terrestre, les gens ne se marient pas, alors change la famille. muda de Dans la família. Bible, notre famille, on dit, il n'y aura pas de stérile. Não haverá estéril. Dans la Bible, on nous a Na dit, tua missão, dans notre na famille, nossa família, il n'y aura pas de célibataire. não haverá solteiro. Si dans ta famille, Na tua il n'y a família, que les malédictions, não somente je vais maldição. te montrer une famille Eu vou te mostrar uma où tu família peux être heureux. na qual você Si será dans la feliz. famille terrestre, Se na família il n'y a terrestre, que des plaies, há somente je choro, vais te montrer eu une vou te famille mostrar uma família. là où il n'y a que la joie. Onde só os Et dans felizes. cette famille, Naquela família, la personne qui règne a là-bas pessoa que reina est lá le roi des rois. é o rei dos reis. Irmão, Et c'est là que je veux dire à quelqu'un, eu vou dizer a alguém.